Olá! Boa tarde! Gente, estava com saudade de fazer Desatando Nós. No mês de junho aí, fiz outras lives, então retornando agora com essa maravilhosa convidada. Essa é a Lorena, eu digo que é meu exemplo do arquétipo feminino, assim. Eu digo que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Ela é maravilhosa e já pediu aqui para entrar. Aqui, vamos lá. Então, Lorena Carvalho. Oi, estamos em conexão. Oba! Eu estava te dizendo, eu estava te dizendo que é uma estreia, né? Essa é a Sim, vantagem da gente ter amigas tão jovens, com iniciativa tão ousada. Eu não imaginava que hoje seria um dia de estrear uma coisa nova, de estar num outro jeito, conversando por outros canais, né? Porque já entrei em inúmeras salas, né? Aí quando tu me dissesse, não imagina. é sala, é simples, e me desse o passo a passo, e agora nós estamos aqui, tudo de bom, querida. Obrigada por essa oportunidade. E que honra poder estrear algo contigo, né? Muito Porque, bom. assim, és tão solicitada, tão requisitada, assim, que, nossa, eu tô muito, muito feliz de estarmos aqui. Com saudade de te abraçar pessoalmente, de te ver Pois não pessoalmente, é. de matar Ai, com saudade do toque, né? esse é o desejo, né? Desde que esse distanciamento social que faz com que a gente faça uma aproximação virtual, né, Gláucia? Desde que isso se Sim. instalou, a saudade do abraço, do aconchego, do café com conversa, olho no olho, está presente, né? Mas vai voltar, porque tudo passa, então vai acontecer de novo. Com certeza. Eu estava olhando aqui que entraram umas pessoas, Jane Guedes, a Elisiana, a Norma. Jane, tô com saudade, foi um tempão sem vê-la também. A Jane Guedes foi uma indicação tua Ela quando eu está fiz uma ela tá aqui mensagem. na sala conosco agora? Ê, Ela querida está nos amiga! ouvindo, nos assistindo. Ótimo! Muito bom, muito bom. Quem mais? Teve uma pessoa, acho que tocou aqui para participar também, mas não, a live é só com a Lorena hoje. Exclusividade. Eu já estou vendo um monte de Então, coraçãozinho subindo. Isso é sempre bom. pois é, o meu tá preso aqui, eu não tô vendo, porque alguém pediu e eu já cancelei e daí eu não consigo visualizar a Vera. Vera, cancela teu pedido, por favor, que eu não consigo visualizar os comentários daí. Ela pediu aqui. Tem essas coisas, sabe, Lorena, na internet? Que pronto, agora. Ah, a Alessandra acabou de entrar. Alessandra, tô vendo, querida. Quero te entrevistar também, Alessandra, hein? Tem muito para contribuir. Ótimo. Boa tarde para ti Ai, ai. também, querida. Bom, então, muitas queridas entrarão, acredito, enquanto nós estivermos conversando, e daí, em alguns momentos, a gente faz alguma pausa, faz uma troca com elas, porque senão a gente vai ficar o nosso tempo conversando, dando oi, e porque eu imagino o quanto deve ter de mulheres querendo ter essa oportunidade contigo, Lorena, assim, de uma Oh, conversa, de um é. bate-papo, né? Então, assim, é, vamos fazer algo interativo em algum momento, contudo, o objetivo da Nós Sem Nó entrevistas, né, que eu chamo de Desatando Nós,
é que a gente traga nossas histórias, a nossa vida, a vida como ela é, com um cunho de, além de nos apresentarmos como somos, como estamos, é que, de alguma maneira, a nossa narrativa inspire alguém, a nossa narrativa acolha alguém, né? Então, através das nossas experiências, que são tão comuns e, ao mesmo tempo, tão singulares, né? Possa, nesse momento, acalentar algum coração, trazer alguma ideia, né? E até mesmo constatar que a gente é tudo muito parecido, assim, né? Verdade. Então, esse é o objetivo. E para mim, uma honra estar aqui conversando contigo, que é tão especial na minha vida, né? Entrasse na minha vida como minha professora de crise da transformação lá na Transpessoal em 2014, né? E foi aquele impacto de te olhar e reconhecer, assim, esse amor de tanto tempo, assim, né? Então, eu sou muito feliz por esse nosso reencontro nessa existência. É impressionante, né, Gláucia? 2014. Olha só quanto tempo já rolou, né? E tu falas desse primeiro minuto em que a gente se conecta com alguém e sabe que ali há uma vida para ser vivida e compartilhada. Foi o que eu senti contigo desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento, as nossas conversas fluíram, nós conseguimos aprofundar temas, nós falamos sobre coisas pessoais, como se fosse confidências. É muito interessante. E nós temos mais do que uma geração de diferença, né? Tu tens menos de 40, eu já tenho 70. Então, eu te digo filhota, porque realmente a gente tem uma geração aí de diferença. Mas é tanta identidade que realmente a cronologia perde importância. Porque as almas se comunicam, os olhares se comunicam, as histórias possivelmente trazem ensinamentos que podem servir de mim para ti, de ti para mim. Então, tudo muito bem. Estou sentindo falta do contato olho no olho, assim, bem de pertinho, para sentir o calor, o clima, para falar de amor, para falar de vida, para falar de tudo, das dificuldades, inclusive, né? Também, que todos temos, né, Lorena? É. E esse encontro, né? Diga, pode falar. Não, só para dizer, então, que a honra também é minha. Eu ganho muitíssimo nesse nosso encontro, né? Eu sempre saio muito abastecida, pensando, ai, que grande amiga, que delícia foi essa tarde, esse café com conversa, esse almoço com conversa, porque a gente no Café Paris também pôde experimentar várias refeições juntas, né? E alguns encontros sem refeição, mas com um assunto assim, agendado para mais muitas vidas, né, Glaucia? E quando tu marcavas com alguém no Café Paris, eu trabalhava em cima e eu passava aquele break, ele não era mais um break, né? Eu ficava ali e já conhecia a pessoa, já era apresentada. Bom, eu fui fazer terapia com o Chico de um desses breaks de passagem que tu estavas conversando com ele ali no Café Paris. Eu parei para dar um beijo, que esse beijo não ficou só no beijo. E peguei o contato dele para indicar para amigos homens, em função de um trabalho muito legal que ele faz com o luto. E eu que senti o chamado de fazer terapia com ele. Assim, né? Que lindo, então é assim, né? São desses Os encontros que as coisas acontecem. Nenhum encontro é gratuito, né, amiga? A gente tem que entender isso. A gente não entra em contato com alguém e isso é sem importância. Talvez não percebamos qual é a importância. Talvez exatamente aquilo não vai render muito naquele exato momento. Mas é importante ficar atenta, porque aquela pessoa tem um significado, um sentido, o encontro com ela tem um significado e um sentido. E certamente nos ajuda na nossa evolução,
como seres humanos, né? Ou, quem sabe, na nossa resolução de tantas questões que estamos sempre sendo defrontados a lidar, né? Certamente. A Alessandra está comentando aqui que ela me conheceu também, foi assim. Vocês estavam conversando do primeiro ato, quando vocês estavam conversando sobre o primeiro ato de vocês. Primeiro, terceiro ato. Primeiro encontro do terceiro ato. Primeiro encontro do terceiro ato, isso mesmo. É. Vocês estavam no Café Paris, e daí onde eu fui apresentada para a Alessandra. Nos primeiros que vocês fizeram eu não pude participar, participei daí no ano passado, no último que teve, né, em 2000, início de 2020, foi isso? Foi, né? Foi antes eu acho que viajei sim. em março, foi fevereiro, porque foi antes da pandemia, a pandemia veio logo em seguida, acho que foi final de janeiro, início de fevereiro. Olha, eu viajei em março. Acho que foi essa data. Nós já fizemos 3 terceiros atos e eu precisaria de uma ajuda para localizar bem no tempo, porque eu estou muito em casa agora, né? Por causa de uma circunstância de vida com a minha mãe e tal. Então, às vezes eu não sei nem se é terça, se é quarta, se é sexta-feira, quanto é que foi o terceiro ato. Foi muito marcante, mas eu teria que parar um pouquinho, pensar Mas foi nessa circunstância que a gente se conheceu, então, que tu conhecesse a Alessandra, né? Quando vocês estavam organizando a reunião do primeiro ato, a primeira reunião do terceiro ato, bem isso mesmo. E daí, depois disso, eu encontrei a Alessandra num curso que eu fui fazer com o Milton. Depois, numa experiência que a gente até fez foto e te mandou, ela fazendo constelação. Isso. E depois tive, então, a honra de poder prestigiá-las no terceiro ato de verão, né? Foi. Foi de verão. O último foi de verão. Bem lindo, bem lindo. Lá no Espaço da Cida, maravilhoso, mulheres maravilhosas, um trabalho lindo. Vocês vão retomar pós-pandemia? Vão retomar esse trabalho? Essa é a ideia, Gláucia. Essa é a ideia. Sempre trazendo novidades, porque a vida não é a mesma a cada instante, né? Vários elementos novos se apresentam, a gente aprende muito, aprendemos muito nesse tempo de recolhimento. Então, agora há que colocar em qualquer trabalho que se tenha esses aprendizados. Essa é a questão de viver bem. Nós falamos que o terceiro ato é um tempo de bem-estar e bem viver. Para bem-estar e bem viver, a gente precisa atualizar, né? Atualizar a maneira de olhar o mundo, atualizar em relação a emoções, algumas que nós precisamos deixar, outras para as quais nós precisamos nos abrir, né? Atualizar atitudes, especialmente sair dos padrões, das repetições. Então, vamos ter terceiro ato, sim, essa é a ideia minha da Alessandra, atualizado. Ainda mais pós-pandemia, que é algo totalmente inovador na nossa vida, né? É algo que não esperávamos passar, né? O mundo passando por isso, né? Não é algo específico de um lugar, de um país, de uma região, de uma etnia, de uma classe social, foi para todos. Assim. É uma crise, ela provocou uma crise monumental, né, Gláucia? E uma crise monumental que repercute em várias instâncias. Na instância pessoal, na social, na política, na econômica. Então, cada um foi convidado a se recolher, a repensar tudo isso na sua vida, a se posicionar diferente frente a tudo isso, especialmente lidando com a frustração, lidando com a raiva, lidando com a impotência e desenvolvendo aquilo que na psicologia é tão relevante, que é a resiliência, que é essa capacidade de, frente ao novo, lidar com todos os elementos e se adaptar. Se adaptar no sentido de desenvolver um outro repertório, né? Mas, ao mesmo tempo, não ficar brigando com aquilo que é.
Então, eu considero, e aí eu começo a identificar o que é possível fazer naquele contexto, não é? E quem sou eu naquele contexto? Talvez essa seja a coisa mais fundamental, sabe? Quem sou eu nesse contexto? Quem eu era até tudo começar? Como é que eu fui vivendo cada uma das etapas à medida que as notícias foram chegando, e notícias ruins, notícias difíceis, muita morte no entorno, pessoas queridas se despedindo tão bruscamente, de maneira tão sofrida. Como é que eu lido com isso? Como é que eu interpreto? Né? Precisa esse movimento interno para poder lidar de um jeito, eu diria, na minha idade. Não posso pedir isso para os 20 anos de idade, para quem está no começo da vida, mas na minha faixa, eu preciso lidar cada vez com mais sabedoria com aquilo que está no meu entorno, experimentando menos julgamento, menos culpabilização. Ah, quem são os culpados? O que é que eles estão fazendo de errado? Esse olhar para fora tem relevância, porque a gente não vai botar viseira, nem vai botar lente cor-de-rosa. Mas a pergunta é sempre: e o que é que eu faço com isso? E o que é que eu tenho com isso? Quem sou eu nessa realidade, né? Então, estamos num momento muito, muito, muito desafiador. Eu, particularmente, fora de mim, nunca vivi nada que tivesse um potencial de transformação tão intenso, né? É, foi, foi, não, é, né? Está sendo, porque a gente ainda está nesse processo, né? Uhum. E eu percebo, assim, no meu entorno, bem, bem isso que tu colocaste, né? As perdas, então eu tive pessoas próximas a mim, ainda bem que na minha família eu não tive perdas, né? Uhum. Diretamente, contudo, tenho amigas que perderam, né? Eu tenho recentemente, menos de 30 dias, uma amiga que perdeu o esposo, Ah, né? Um esposo jovem, com 48 anos, né? E realmente uma situação, e não foi um caso assim, o caso dele foi exatamente em função de ter pego a doença, o vírus mesmo, né? Então não uhum. tinha, não estava dentro do grupo de risco, não tinha nenhuma outro problema, porque eu Uhum. tenho uma outra amiga que perdeu a mãe, contudo, a mãe já tinha uma série de situações que culminaram então no falecimento, né? Uhum. Mas o Ivo não. Então o Ivo foi algo assim que foi bem chocante, né? Em função dessa dessa situação que aconteceu. Ele, um exemplo que eu estou dando perto, né? Bem perto, assim. Uhum. Teve também, daí teve sogra, sogro. Eu tenho uma amiga que o marido é diretor de expansão da Ambev, então ela vive morando em outros países. E eles conseguiram, depois de 2 anos e pouco fora, retornar ao Brasil. E quando eles retornam ao Brasil, eles retornaram numa quinta-feira, chega no outro final de semana, o sogro falece, Uau! né? E daí, assim, foi o Covid? Não, não foi o Covid. Mas eles estavam tão fragilizados com tudo isso, né? Porque em função daí são essas interpretações, como tu bem colocaste no início, Isso. né? É. Que a gente fala assim, tá, se fosse o Covid, a gente dava essa desculpa, a nossa mente ia buscar uma resposta, né? Que a gente tá Isso, sempre querendo essa resposta, a mente quer sempre uma resposta, assim, exata, linear, né? isso. E, e não, era o tempo, né? Então, que bom que eles ainda conseguiram passar os últimos dias com ele estava bem, né? Pôde ver os netos e tiveram, assim, esses momentos. É uma ruptura, né? Abrupta, Isso. repentina, Uhum. e que a gente fica, para e pensa, assim, né? Nossa, é tanto tempo fora, reencontra e acontece isso. Mas a vida é esse encontro, né? Esse sopro. Exato. E É. eu me Essas lembro, eu me lembro histórias. muito. Não, estou te ouvindo com atenção.
Pode terminar o teu raciocínio. É que eu ia linkar essas mortes súbitas, assim, né, repentinas. O Chico tá aí, conseguiu entrar, ele vai poder depois falar um pouquinho também, se fala também sobre o luto. Mas é que eu me recordo muito da Dulce, né? Nesse tempo de pandemia, e dentro dos trabalhos que eu desenvolvo, eu me embaso muito nos livros dela, na forma dela atuar, né? Então, assim, me identifico muito com o jeito dela, assim, né? Que Uhum. ela se expressou enquanto estava aqui e agora nesse ser de luz que é. Uhum. Então, às vezes eu sinto muito, assim, a presença dela, né, Uhum. através dos livros, através das minhas meditações, assim, de inspiração que busco Uhum. também. E ela também, né? Ela foi algo assim que foi uma passagem muito repentina. Repentino. É. Um E quando dia a e gente meio. perde uma. Oi? Uma pessoa saudável que nos deixou em um dia e meio. Foi o tempo de evolução entre estar lúcida, viva, atuante profissionalmente e ter feito a passagem, né? Estar em outra esfera, eu creio, né? Em outra dimensão. Gláucia, essas histórias se multiplicam, né? Tanto na nossa vida pessoal, cada um de nós possivelmente tem uma história de alguém próximo, e nessas histórias que se multiplicam, porque a internet trouxe para dentro da nossa casa todos os eventos de morte, de passagem, de sofrimento de pessoas em diferentes partes do planeta, né? Não só no Brasil, mas em diferentes partes do planeta. Isso sempre aconteceu com guerras, isso e aquilo, mas agora é uma overdose de informação. E é muito mais fácil se ter acesso ou se receber a informação do que está difícil, do que vai mal, do que está no desequilíbrio, no desajuste, do que aquilo que está no eixo, está equilibrado, fala para a nossa alma, nos impulsiona para a evolução mais suave. E, particularmente, nunca vi nenhuma situação no mundo em que nós somos tão convidados a rever o conceito e o comportamento que nós temos frente àquilo que nós estamos chamando de morte na nossa sociedade, né? Na sociedade brasileira. Porque tu trouxeste a Dulce e ela tem um vídeo precioso que a gente pode recomendar que as pessoas acessem na internet, no YouTube. O título é Morte e o nome dessa pessoa que nós estamos falando é Dulce Magalhães. E aí ela tece toda uma consideração como esse evento é para ela. E se a gente vai para a mensagem não verbal, há muita harmonia. Dá para pensar assim, muito antes de fazer a passagem, a Dulce já tinha se reconciliado com esse fato da vida. Nenhum de nós acha que não vai acontecer, todos nós temos certeza de que vai acontecer. Mas o quanto nós vamos revendo o que pensamos, o quanto nós vamos lidando com as nossas emoções negativas frente a isso, qual é a nossa capacidade de lidar com perdas, porque essa é a grande questão, né? As perdas nesse momento da pandemia são de vidas, mas a perda de status, a perda de condição econômica, a perda de recursos de subsistência. Então, imagino que por isso tanta fragilidade está emergindo, sabe? Porque as pessoas estão bombardeadas por muitas necessidades que não estão sendo contempladas e estão sendo experimentadas como perdas. A pessoa nem só perdeu os seres queridos, amados, que talvez seja uma perda em todas, na escala das perdas a mais relevante, mas ela perdeu o recurso para sustentar a sua família, ela perdeu o emprego, né? E coisas dessa natureza. Então, nós estamos convidados a muita reflexão, querida, nós estamos convidados a ir para aquilo que é essencial. Né? Numa sociedade de consumo, o essencial estava muito colocado fora, era um equívoco, né?
É um equívoco, Sim. continua sendo um equívoco. Achar que a casa é mais bonita do que o vizinho, que o carro do ano, que ter um salário top, que se vestir com a melhor marca, é o que me permite a felicidade, é o que me permite o bem viver. E agora, todos esses valores, na maneira de encarar a vida, estão sendo bombardeados e cada um de nós está sendo convidado a pensar, mas do que eu posso abrir mão? Com o que eu posso viver muito bem, muito feliz, com menos, de um jeito mais simples? Porque aí a gente vai para o universo do essencial, né? É para onde o Nós Sem Nó nos convida. Vamos para o universo do essencial, né? Tu está sendo convidada a ser feliz, mas o que é isso? O que é ser feliz? Onde é que a felicidade está? É um estado provisório, em primeiro lugar, na minha concepção, e aí a gente tem que buscar naquilo que permanece, não é? E não aprender a contemplar um belo fato da natureza, aprender, por exemplo, estando nessa conversa, degustar, saborear essa conversa, porque tudo está acontecendo no aqui e no agora. Dali a pouco, não estou lá. Já foi. E aqui, antes, também não estou mais lá, né? Então, há Não. que estar no momento presente, saborear essa coisa da presença, do aqui, do agora. São todos conceitos que a gente destrincha na psicologia transpessoal, né, Glaucia? Mas daí a viver alinhado com isso é um passo. Aqui, na minha concepção, para viver esse passo, tem que abrir mão de muita coisa que não é. Nem tem muito a ver com, então o que que é? E me apossar de mais coisas fora. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes então tá, isso aqui eu posso deixar, aquilo ali, daquilo eu me desapego, essa pessoa eu deixo ir, aquela amizade já revelou o que tinha que revelar, deu, não é? Nossa, Lorena, assim, você vai falando e é bem isso, assim, né? Que o quanto nós tendemos ainda, né, enquanto coletivo, é, eu percebo muito, até pelo cunho do meu trabalho, né, sobre propósito, sobre bem viver, sobre a gente desatar esses nós, a gente se revelar para si, né, uma revelação de si o tempo inteiro, assim, né, e de querer ainda essas respostas, né, de querer o que eu quero, né, então essa tua reflexão sobre o que eu não quero é o primeiro passo mesmo, assim, né? Porque a mochila tá tão pesada, né? A gente tá com tantas camadas e essa pandemia fez a gente olhar para essas mochilas, para essas gavetas, para esses armários, né? Para esse acúmulo de muito tempo. É Para verdade. as relações, né? Ter que olhar para o meu companheiro, para minha companheira, ter que olhar para os meus filhos, eu ver que tipo de educação eu tô. Aliás, conhecer meus filhos, né? Porque tem pessoas que terceirizou de um jeito a educação para a escola que desconhecia o filho, né? Uhum. Era uma relação assim muito superficial, muito achando que os valores é eu colocar no melhor colégio, eu dar o tênis da melhor grife, eu dar o melhor alimento, mas feito por uma terceira pessoa, né? Não é o alimento eu descascar uma maçã e sentar junto com meu filho e nem descascar, né? Porque eu nem descasco maçã, mas assim, de comer a maçã, é pegar com a mão, né? Brincar com a criança sem nenhum brinquedo, só ali presente e deixar a criatividade acontecer e ter esse momento, assim. Então, é, é, eu vejo, eu vou cuidar um pouco do que eu vou falar para não ser mal interpretada, né? Mas é que eu vejo bênção no Covid, assim, sabe? Eu sou grata a gente estar passando por isso, porque pode me chamar até de ignorante diante de tanta perda e de tanta morte, né? E sou e reconheço a minha pequenez. Contudo, eu vejo que essa vida ela é tão perfeita, assim, ela é tão
maravilhosa, ela é tão abundante, que ela traz exatamente isso. Então, honrando todas as almas que partiram, assim, né? Mas era seu tempo, eu acredito nisso. Eu acredito nisso, né? Então, e vejo que é um convite, assim, é a terra gritando, assim, conosco, dando um sacudão, assim, para ver, assim, é mais do que terremoto, é mais do que tsunami, né? Porque para poder atingir todos, assim, para que a gente realmente se perceba e para que exista essa humanidade, né? Para que exista essa irmandade, para que exista essa fraternidade, para que exista o amor, porque só o amor é que a gente vai poder dar a mão e se ajudar nesse momento. Porque vulnerabilidade, ninguém escapou disso. Ninguém escapou de estar em vulnerabilidade. Ninguém escapou. Ô, Cláudia, e quando eu te ouço, a Terra está gritando, né? Há uma revolução no planeta. Gaia está em trabalho de parto. Essa é uma frase conhecida, feita e muito verdadeira. A gente vai ter que ir para uma outra frequência, né? E a Terra em nós está em sintonia com isso, não é? Porque cada um de nós, o nosso corpo, reverbera nos 5 elementos. O nosso sangue está reverberando com a água, os nossos ossos, tudo aquilo que é mais sólido, está reverberando com o que é da estrutura da terra. A nossa respiração está reverberando com o elemento ar, que está muito poluído, que está muito congestionado, né? E respirar é vida. Então, a Terra em nós também está gritando. Desculpa, eu vou desligar que eu não estou esperando nada. Então, a Terra em nós está gritando. E aí eu fico pensando assim, tu estavas falando também, eu fico pensando, e as pessoas que não acreditam nisso que nós acreditamos, né? Por isso que eu já pedi desculpa antes de falar. Porque parece... Já avisei que poderia ser mal interpretada, né? Dizer que Covid é bênção, vou ser metralhada amanhã na rua. Não, no mínimo a gente é tida como sonhadora, que fantasia sobre a realidade é muito mais dura do que aquilo que nós estamos conversando, nós somos seres privilegiados, por isso que a gente fala sobre as coisas assim, e por aí, né? 50 mil maneiras de entender a nossa reação. Agora, eu fico pensando também, independente de como as pessoas veem, que elas possam parar de olhar para nós. O que eu, Lorena, na minha condição privilegiada de vida, estou concluindo sobre isso? O que tu, Gláucia, na tua condição de escolaridade, de oportunidades de trabalho, de inteligência para reflexão, concluísse sobre isso e elas possam olhar para elas, na medida do que elas têm e do que elas vivem, sair, sabe? Buscar, porque se costuma dizer assim, nós estamos entrando numa crise. O que se imagina é que se a gente entrou, a gente tem como sair, tá certo? Necessariamente não sozinha. Uma boa parte das pessoas, talvez a grande maioria, precisa de ajuda para sair da crise. Ajuda em diferentes níveis, desde econômica, social, política, financeira, pessoal, né, psicológica, precisa de ajuda de outras pessoas. Por isso o termo que tu usaste ainda há pouco, da fraternidade, é tão relevante. A generosidade e a fraternidade vão nos fazer estender a mão agora, vão nos fazer trabalhar para conseguir uma outra realidade, para que essas pessoas que não têm o que nós temos, possam encontrar saídas. Mas, que independente de olhar para nós e nos criticar, porque temos determinadas condições que favorecem, e não são todos os que têm, que pensam como nós, né? Tem muita gente que tem o que nós temos e que está só na recriminação. Então, não é o fato não é o fato de ter que vai garantir que a gente vai lidar bem com a situação e com resiliência. Mas que essas pessoas que não acreditam possam olhar para si e pensar na condição que eu tenho, do que eu preciso para encontrar
a luz no fim do túnel? Como é que eu acendo a minha luz interna? Porque esse também é um caminho, né, Glaucia? Se eu ainda não enxergo, se eu eu ainda... desconheço outro, né, Lorena? Pois é. Se eu ainda não enxergo a luz no fim do túnel, uma vez eu vi sobre isso e gravei, né? Se você não enxerga a luz no fim do túnel, acenda a sua luz interna. Quer dizer, contemplação, meditação, oração, yoga, as artes marciais, tantos recursos existem, né? Aí pode entrar um álibi para alguns. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar para me matricular. Gente, a internet nesse momento está oferecendo muitas oportunidades gratuitas. Mas na minha casa não tem internet. Então, quem quer é, ficar só na dificuldade, talvez pontue todas essas coisas, né? Mas o convite para essas pessoas seria, dentro das dificuldades que tu tens, no contexto que tu tens, o que, que é possível? Sair do que é impossível. Tira esse in, né? E vamos trabalhar com o possível. Penso que na psicoterapia transpessoal, esse é o nosso papel, porque senão a gente não tem o que fazer com o cliente, né, Glaucia? Não. Porque às vezes Mesmo as porque quando... situações, só terminando, às vezes as situações são, são terríveis. E se tu pensares assim, eu não quero dizer um palavrão, né? Mas eu vou usar um termo técnico. Que merda, né? Um termo técnico. Que merda. E tu pensa, gente, essa pessoa tá toda complicada. Mas se tu não tiveres na tua mente de profissional uma chance de puxar um fio da possibilidade, que ajuda tu podes dar? Que cuidado tu podes prestar? Então a gente trabalha muito com essa coisa de sair do impossível e ir para o possível. E mesmo porque essa profissão, né, ela requer realmente que, por isso é tão importante a supervisão, a inter, né, a gente ter realmente essa troca, porque é uma profissão onde as pessoas chegam na dor, né, Lorena? Ninguém vai buscar um terapeuta porque está feliz, É verdade. resolvido e olá, né? Claro que existem até pessoas que estão realmente numa busca desse autoconhecimento ou têm um propósito, um objetivo e estão buscando aí alguém para auxiliar para chegar nesse objetivo. Já tem alguma coisa mais clara, mas essa é a grande minoria, a grande minoria. A grande maioria é realmente no momento onde está doendo demais, onde não está dando mais conta mesmo. Assim, É né? verdade. E até mesmo por uma característica muito, né? Eu vejo da nossa própria educação, do nosso cunho familiar, de onde a gente está inserido. Nós passamos por muito tempo escondendo nossas emoções, né? Sim, Nós não falando as nossas personas, assim, né? E a gente se identificando com essas personas, né? Se esquecendo de quem se é realmente. no Então, e equipo. daí nessa confusão de papéis, a pessoa ela tá muito, mas ela tá muito realmente enredada, né? Nessas relações que ela se encontra, né? Nessa expectativa, nessa, nessa visão, essa lente que tá muito adulterada de si, né? Então, quando ela está, né, nesse momento, por isso realmente que dentro das técnicas, né, e tu podes falar com muita propriedade, porque a tua habilidade, és habilitada como psicóloga, entrando nos traumas, entrando na psicanálise, né, dessa escuta, dessa narrativa, porque o primeiro momento mesmo a gente é uma grande latrina, né, que Uhum. onde é depositado ali todo essa ânsia, essa dor,
né? E daí até ir resgatando e pegando. E eu acho que a experiência, e pode falar disso com muito mais propriedade, que é esse refinamento desse bisturi de pegar exatamente o ponto e trazer. Porque quando a gente pega esse ponto, aí é aquela chavezinha que eu digo que faz assim no coração. Aham. E aí a nossa habilidade de pegar é o pulo do gato, né? Pegar e trazer. Aham. Quando a gente tá com essa escuta bem atenta e tá com amor sem julgamento e tá aí banhado de amor, que é só assim, na minha percepção, que a gente consegue, essa presença mesmo, assim, atenta, a gente pega. E daí ali eu digo que o milagre acontece, né? Daí ali é essa bênção divina, que daí é o divino, porque a gente é só um canal, né? Daí o divino vem e faz realmente o processo, que é lindo demais. Nem é a E daí gente, começa. né? Nem é bem a gente é instrumento também, né? É a grande vida, como tu dizes bem, naquela brecha a grande vida atua. E para a gente encontrar o amor, nós estávamos falando ainda há pouco no julgamento, no pré-julgamento, há que eliminar isso para poder entrar na empatia, né, Glaucia? Porque se a mente de quem está interagindo com alguém que está em dor está na frequência do julgamento, a tendência é ficar dando conselho, faz assim, faz assado, mas aquilo não consegue nem penetrar, né? Não, a pessoa não Só um consegue. pouquinho, Morena. O Chico está se despedindo. Ele teve que sair, só um pouquinho. O Chico deixou um beijo para nós, está saindo porque ele tem compromisso. Ok, Obrigada, Chico. Depois obrigada, vou falar Chico. contigo para te entrevistar também. Tá bom. Mas, Então, verdadeiramente. a gente entra na frequência da empatia. Quem está num processo de interajuda, e pode ser uma comadre, pode ser um irmão, pode ser um vizinho, pode ser uma amiga, tem que abrir a escuta e precisa entrar na frequência da empatia, né, Glaucia? Se colocar no lugar do outro, porque do meu lugar, com a minha cartilha, a tendência é que eu fique fazendo ditado de coisas que funcionam para mim, né? Eu quero voltar só um pouquinho antes, dizendo assim, ó, eu disse que esse momento é um momento desafiador para que nós possamos responder algumas perguntas, né? Então, cada vez mais profundamente, quem sou eu? A outra pergunta que nós precisamos responder cada vez mais profundamente é o que eu não quero, o que não faz mais sentido na minha vida. Em termos de relacionamentos, de conquistas as mais diversas, né? A terceira é, então, o que eu quero? Às vezes essa pirâmide está invertida. Se for uma pirâmide, porque necessariamente não precisa ser uma pirâmide, ela está invertida e as pessoas começam com um propósito, com uma meta para 10 anos, para 5 anos, para 3 anos. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, né? E uma boa parte dessas conquistas está voltada para conquistar coisas fora de si. Mas a conquista que se assenta melhor, que nos deixa mais consistentemente alinhados com quem somos, são as conquistas internas. Aprender a não se enraivecer com a provocação do outro. Aprender a, apesar do medo, caminhar, apesar do medo. Eu gosto tanto dessa a locuçãozinha, né? É apesar de que eu faço as coisas nesses anos todos da minha trajetória. É apesar da tristeza, é apesar da falta de certeza de que aquele é o caminho, é apesar do medo, é apesar do outro não ser apreciativo acerca do que eu quero, né? É apesar de. Então, mas como eu consigo caminhar apesar de? Porque eu estou alinhada com o meu, eu honro o que é meu. Eu não estou mimetizando a vida de ninguém. Quando eu não estou mimetizando a vida de ninguém, fica mais tranquilo caminhar. Porque existe eu dizia ainda há pouco, caminhar na incerteza. Mas existe alguma coisa dentro de mim que diz, vai por aí que vai dar certo.
E às vezes demora muito. Eu tenho processos muito longos de conquista, né? Eu tenho conquistas que levaram 19 anos, eu tenho conquistas que levaram 16 anos. Então, quando alguém diz, ai, Lorena, eu estou insistindo tanto e não dá certo, não funciona, quanto tempo faz? Aí eu já fiz 3 tentativas. Querida, quanto tempo tu estás disposta ou disposto a despender? Isso é essencial para ti? Porque também essa é uma resposta que tem que ser dada, né? Se é coisa que daqui a pouco já não vou querer mais, não gasto energia. Mas se é algo que vale a pena, quanto tempo eu estou disposto a despender? A segunda coisa, quanto tempo eu estou disposto? O quão criativamente eu estou disposta a me empenhar para ver acontecer. E a palavra-chave é criativamente. Eu criei 3 rapazes, né? São 3 filhos. Nosso mais velho está com 43, o nosso do meio está com 41 e o nosso mais moço está com 32. E teve a Juliana que já fez a passagem que teria 45. Então, educando esses meninos, eu pude ver, para não ficar furiosa no processo educacional e me desesperar e desistir, eu fiquei pensando, como eu coloco criatividade nisso? Então, eu vou dizer, eu vou trabalhar 50 mil vezes para que os quartos estejam em ordem, e não aquela barafunda de guri jogando meia, sapato, material escolar por tudo que é lugar. Mas como eu faço isso de maneira criativa? Como eu uso recursos de A a Z, ao invés de ficar sempre cobrando, recriminando, alertando, vamos conversar, vamos fazer uma reunião de família. Quando a gente fala a palavra reunião de família, para lidar com as encrencas, os muros já começaram a subir. A pessoa já vai para a reunião sentada assim, toda arriada no sofá, como quem diz, não adianta nada falar isso, né? Que eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Então, educar adolescente é muito desafiador, sabe? Para a gente não achar que o problema são eles, que eles são os aborrecentes. Bom, tem um pouquinho de aborrecimento aí nesse processo, mas todo o processo educacional demanda tempo, demanda persistência, demanda adequação, flexibilidade, criatividade, todo o processo educacional. Inclusive de auto, né? Porque às vezes queremos mudanças externas, mas não somos exemplo daquilo. Deixa. Então... E os adolescentes, eles têm uma habilidade, assim, bem... Eles são muito verdadeiros, né? Acho que é o momento da vida que a verdade está latente. Isso. Né? Então, eles não têm filtro, né? Então, é onde acontece o impasse, né? Porque daí vem na cara, né? Pá, mas você não está fazendo isso, então é que quer me comprar. Exato. É um tempo de desenvolvimento da autoexpressão, né? De contestar, de romper com o status quo, de não ser igual àquela geração que antecedeu, né? E com as mudanças aceleradas no mundo, cada vez mais cedo eles estão expressando a sua vontade, a sua opinião, porque também existem muitos exemplos diversificados em volta. É interessante, e aí os mais velhos, e aí aqueles que estão buscando uma saída que não seja ficar em impasse, em conflito permanente, precisam pensar em alternativas. Eu gostei muito de uma frase que eu li esses dias, que diz assim, um adolescente está perguntando para o pai, pai, tu sabes o que é cringe? Cringe. Porque já houve o millennials, a geração Z, a geração não sei o quê, agora o último termo é cringe. Que seria mais ou menos sem noção, vergonha alheia, coisa assim. Aí o pai respondeu, sei, a geração cringe é aquela geração que é sustentada pela geração que é não cringe.
É uma boa. Esse pai surpreendeu o seu filho, porque o filho queria estar na ponta, dizendo, sou eu a evolução neste planeta, né? Mas quem é que sustenta esse sujeito aí cheio de razão e rebelde sem causa? Quem é que sujeita? E lembrando que esse sujeito, ele vai crescer, né? Uhum. Ele vai crescer. Vai Então, crescer, vai ter as suas responsabilidades, vai ter seus filhos, e lá por 40 anos eles vão nos entender. é a curva, né? É a naturalidade da vida, né, Lorena? Uhum. De, enquanto trabalhando em empresas, assim, quando eu estava como executiva de RH, e eu tenho uma facilidade muito grande com as gerações bem posteriores à minha, né? Até por ter uma filha, fui mãe nova, a Jéssica, até eu tenho um bom relacionamento com uma geração que é até mais jovem que a própria Jéssica, assim, né? A Jéssica está com 27, então, assim, eu tenho relação com meninas, né? Rapazes ali de 20 anos, 23, e que já inseridos no mercado de trabalho, ao mesmo tempo, com gestores, né? Dinossauros, assim, né? Que eles falavam. Então, essa comunicação, é muito interessante a gente ver essa engrenagem, porque as gerações mais antigas têm muito do que eu mando e você obedece, né? Sempre fiz dessa forma, né? Tem um critério. E essa geração hoje, além deles terem necessidades de experimentos diferentes, né? Tem uma curiosidade realmente muito grande, tem uma velocidade que nossa, são os apiados mesmo, né? A criança já nasce hoje com o dedinho assim, né? Então, acho que os próximos nascimentos, o médico não puxa mais, não vai ter o choro, vai ter assim, né? Qual que é o meu código? Já vai dar um tapinha, assim, porque as crianças os jovens estão muito nessa velocidade. Então, eu percebo uma ansiedade muito grande, né? Então, tem uma ansiedade muito grande na carreira, tem de mudança, né? Então, essa velocidade, esse time que você estava falando para as conquistas, e quando tu trouxeste dos teus filhos, quando tu estavas falando antes desse teu time, me veio a história dos teus filhos, porque isso me chamou muita atenção quando tu trouxesse em sala as tuas criatividades para os teus filhos, de quantas vezes, de inúmeras vezes, assim, com a mesma ação, para que tivesse uma mudança, né? Daí eu lembro que quando tu contasse na sala, mas assim, tu estavas falando e eu estava me vendo lá na sala, né? Eu lembro que na ocasião eu coloquei isso assim, meu Deus, mas que insistência que ela teve, assim, né? Que fôlego, eu não teria essa competência, né? De ter isso, assim, porque eu tive uma filha só também, então eu não tenho essa experiência, né? Então, daí é diferente, né? Então, tendo mais, tinha que dar conta, porque senão ia enlouquecer, né? Se não fosse ter a criatividade e trazer isso. Então, trazer essa experiência tua, né, com uma experiência da Gláucia, e daí uma experiência de alguém que é bem mais jovem, e isso dentro de uma empresa onde a gente está transitando, é muito enriquecedor para que a gente realmente aprenda, né, para que a gente respeite, porque a gente aprende muito com essa ansiedade também, com essa velocidade do jovem, né? Desse novo tempo, desse novo time, Claro. a tirar as cascas, né? Os pesos da mochila muito mais rápido também. Então, ao mesmo tempo que eles também querem ascender rapidamente, eles se desapegam muito rápido de coisas que nós, às vezes, levávamos uma vida para largar aquelas situações, uma mágoa, né? Uma conversa, às vezes, assim. E também a proposta da fala. Eu percebo assim que tem muito mais conversa, sabe?
E daí, e eu também via nas experiências que eu tive, que daí é um lugar de vulnerabilidade muito grande para o mais antigo, porque ele não foi preparado para isso, assim, né? Uhum. Então, e como RH, então eu fazia esse tempo, né? Esse intermediando isso de colocar que assim, calma, a gente não pode vir muito assim aqui, né? E também assim, calma, não puxa tanto aqui, né? Então, ficar nesse transitando aí traz para gente assim uma riqueza muito grande e ensina realmente que o caminho é esse caminho do respeito. Verdade. Essa palavra é chave, Gláucia. Isso que tu estavas mencionando, que foi a tua oportunidade de lidar com gerações muito novas, como as da idade da tua filha, e lidar com as pessoas, com os empresários, né, que são homens mais maduros, mulheres mais maduras. Isso, na minha experiência, quem me trouxe foram os alunos, né? Também. Então, quando eu comecei como professora universitária, eu tinha 23 anos. Eu tinha alunos da minha idade. E depois começou a haver, à medida que eu fui progredindo no tempo de carreira, né? Porque eu fiz 25 anos na Federal, eu fiz uma carreira universitária como professora. À medida que eu fui evoluindo na carreira, esse tempo foi se distanciando e aí ficou aquela geração. Eu passei a ser figura de mãe, figura de avó. Ultimamente eu sou figura de avó. Quantos alunos na turma da Transpessoal disseram: e tu não quer ser minha avó? Eu queria ter uma avó como tu, a minha avó não é assim. Então, agora já são outras, eu já sugiro outras figuras parentais. Interessante que nunca ninguém me quis como tia, sempre me quiseram como mãe ou como avó. Né? Então, eu já sugiro outras figuras parentais, que têm uma modernidade, que evoluíram cronologicamente, né? Mas que têm uma atualização. Então, hoje, por exemplo, essa estreia que eu estou tendo aqui contigo, porque eu nunca tinha entrado para fazer uma live pelo Instagram, eu comemoro. Daqui a pouco eu vou tomar um suco, porque eu não vou tomar vinho, mas eu vou tomar um... E vou dizer tchim-tchim, muito bom, Glaucia, amei. Mais tarde eu vou tomar, mais tarde eu tenho um jantar e eu vou tomar um vinho, daí eu vou brindar a ti, então. Ótimo, essa muito estreia. obrigada. Eu vou fazer uma foto e te mando. Muito obrigada pela oportunidade. Agora, ainda focada na fala que tu estavas fazendo. Tem um ritmo parecido, não sei se parecido, mas mais sincrônico entre o que nós estamos pensando, por conta das informações que estamos tendo, todas as gerações, tá? E o que nós estamos fazendo. Fazer é muito rápido, fazer é apertar botão, fazer é passar o dedinho, como tu fizeste tão bem aqui, e isso aparentemente está mais em sincronicidade, ou mais em sincronia. Agora, quem de nós está aprendendo a lidar com as emoções quando as coisas entre essas duas dimensões não se afinam? Especialmente se há um outro na jogada. Quando a pessoa está no universo da conquista e ela quer um companheiro de vida e faz 50 mil coisas, porque hoje eu estou na fase das 50 mil coisas, não sei por que só me veio múltiplas atitudes. Ela toma muitas atitudes diversificadas, porque é só digitar na internet. Como conquistar, como seduzir, como deixar um homem louco por mim. E aí a pessoa começa a testar todas essas... Tem curso. Ela começa a testar todas essas possibilidades. Algumas funcionam, ela se alegra e diz, opa, tá ficando, vai ficar. Mas, gente, o turbilhão que está nesse coração, né? Como é que ela lida com a frustração? Hoje eu postei uma foto sobre expectativa que é assim, lidar com expectativa é como lidar com paçoca, dali a pouco esfarela tudo. Então, quando se tem a expectativa em relação à resposta do outro,
é um caminho bem curto para a frustração. E quando a pessoa se frustra, o que ela faz com as emoções que estão no combo? Porque as emoções do combo dependem da história de vida dela. Mas as emoções do combo também têm a ver com as respostas emocionais que ela foi repetindo pela vida fora, né? Então, ela pode se sentir muito triste, ela pode sentir que a vida não tem mais sentido, ela pode ficar com raiva e querer se vingar. Quanta morte, quanto parceiro matando parceira, porque se sente dono, porque não sabe lidar com a sua raiva, com a sua frustração, com a sua tristeza da perda, né? E quer na marra, quer a força. Então, está havendo um descompasso grande na minha percepção, sabe? Por isso, os cuidadores estão tão em alta, né, Gláucia? Por isso se multiplicam cuidadores de reiki, de teta healing, de regressão, além dos psicólogos e psiquiatras, e os médicos, porque alguns médicos também têm muita habilidade para isso, para esse cuidado estendido, além do corpo físico, né? Os cuidadores estão em alta porque nós estamos em ponto de ebulição com essas emoções com as quais não sabemos lidar. E vem um Covid ainda e faz a gente ficar em casa, né, Lorena? Então pensa. Aí foi lá, viu na internet como é que conquista, mas não tem embalada. Aí vai pro aplicativo, Aí vai pro aplicativo, mas daí tem medo de marcar o encontro. É verdade. E os aplicativos também têm sido outro caminho de frustração, né, Gláucia? Porque quem está buscando companheiro está com dificuldade de encontrar ali alguém que permaneça, né? Tem facilidade para encontrar gente que é passante. Então, tá, um encontro, 2 encontros, agora, e vamos construir uma vida juntos? Tem pouca. Não sei se é muita expectativa feminina isso. Por exemplo, não tenho essa característica. É engraçado, né? Porque as pessoas brincam. Eu já tive alguns relacionamentos, eu sou uma pessoa que me comunica com facilidade, mas eu sou muito careta para muita coisa. Quem vê o meu estilo de vida faz até um julgamento diferente do que realmente é internamente. Internamente eu sou muito regradinha para algumas coisas, assim, né? E aplicativo, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no aplicativo até foi a Sandra da Pós, da Transpessoal, que fez de sacanagem, pegou meu celular e fez. Eu passei tanto trabalho para sair daquilo, era como é que era? Off, sei lá qual que era o nome daquilo, assim, que pegou meu e-mail, que pegava tudo, e eu queria sair, assim, né? Contudo, eu tenho amigas que casaram, Lorena. Pois casaram, eu conheço pessoas que casaram, assim, sabe? E não foi só uma, não. Então, eu vejo também que perfil, né, que tem de pessoas, e também tem preconceito. Eu tenho um pouco desse preconceito, sim, eu reconheço isso, falo isso com as minhas amigas, assim, né? Já fiz outras tentativas. O máximo que eu consegui ficar até hoje num aplicativo foi uma tarde. Porque eu acho que é cardápio, né? A gente ficar olhando, daí coloca pro ladinho, daí dá match, né? E tal. Contudo, assim, eu tô sendo muito sincera, né? É o que eu penso mesmo. Eu não gostaria de ser assim, eu gostaria dentro daquilo de querer mudar, que você fala, assim, né? Eu queria ser mais, ser leve como eu sou com as outras coisas em relação a isso, assim. Não sei, a sensação que eu tenho é que as pessoas não são sinceras, né? E eu gosto do papo ao vivo, amor para mim, eu levo, por mais engraçado que isso possa ser, né? Tive 2 casamentos e alguns namoros, e que eu levo amor a sério, né? Então, assim, para mim é uma coisa assim que essa coisa da conquista, do ver, né? De ir realmente assim nesse passo a passo. Só que assim, hoje eu tô com 48 anos, Lorena, é natural que eu também pense diferente, né? De quando de quem tá com 20 anos, 30 anos. E também até mesmo mulheres da minha faixa etária que estão pensando diferente. Que bom que as pessoas pensam diferente. Que tem bom gente que é com diferente. 70. Bom,
Ainda bem que cada um é um, né? Que cada um possa A minha mãe, por respeitar. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe já entrou em aplicativo e já conseguiu creche. Oh, mas permaneceu ou ela fez só match ali? Permaneceu por um tempo. Namorou a partir do aplicativo. Mas é impressionante. Ela tem uma percepção hoje, assim, muito diferente de tudo. A minha mãe, ela teve uma viagem com as minhas tias, quando ela fez. A minha mãe vai fazer 66 anos. Ela me teve com 17 anos. Então, assim, ela foi mãe bem jovem, né? E daí, a minha mãe sempre teve um perfil, assim, né? Tinha um estilo mais, assim, senhorinha. Até ela fazer essa viagem com as irmãs dela. E depois dessa viagem, a minha mãe, ela mudou muito, assim, né? Ela foi para Fortaleza com as irmãs, ficou lá num hotel, e ela foi paquerada por um homem mais jovem. E isso fez tanto bem para minha mãe, assim, mas tanto bem, Lorena, assim, que eu agradeço essa criatura. Minhas Olha irmãs só. queriam me matar. Porque ela disse assim, ai, e a mãe, não sei o que, deixa a mãe viver, deixa ela ser feliz, assim, né? Uhum. Então, eu sou a que mais fico feliz, assim, porque eu vejo que ela tá bem, né? Então, assim, deixa ela viver a vida dela, né? Então, assim, eu quero mais é que minha mãe seja feliz mesmo, né? E ela Exatamente. mudou muito, assim, minha mãe mudou muito, porque a minha mãe é mais sagitariana. Só que ela nunca foi sagitariana até os 63 anos dela. Ela Olha, virou uma sagitariana aos 63, porque a minha tia, que é um dia antes dela, sempre teve o perfil sagitariano, né? Coisa assim, de impulso, de gostar de viajar, de fazer as coisas. Tá? Minha mãe sempre foi tranquila, calma, passiva, né? Parecia assim, acho que ela passou uma vida muito condicionada. Então sim. agora ela tá assim, ela tá linda, Encontrou-se. né? Encontrou-se Aham, na ainda sua bem, essência, assim. encontrou-se na sua essência, né? Um exercício de liberdade tardio, mas era o que ela sempre aspirou, só que ela não tinha consciência que isso era ela, tinha a ver com ela, né, Glaucia? Então, essa é uma outra coisa importante, né, querida? Sempre é tempo para a gente encontrar o brilho no olho, o encantamento no que quer que esteja acontecendo, a partir de como a gente percebe as coisas que estão à nossa volta, né? Sim. E esse brilho no olhar, ele não precisa, porque eu acho que isso tu podes falar também com bastante propriedade em função da tua experiência em consultório e inclusive também em sala na psicologia, como é um público bastante feminino, apesar que na enfermagem tu também tem um público Muito. bastante feminino, né? É que atribuir a esse brilho nos olhos a uma relação, né, Lorena? Assim, que é legal, é muito legal ter um companheiro, ter uma companheira, estar numa relação, ter alguém. Contudo, a felicidade não vem da outra pessoa, né? A felicidade, Uhum. é aqui. E é como tu falou, a gente transita pela felicidade, né? Como a gente transita pela alegria, como a gente transita pela raiva, né? Como a Uhum. gente transita pelo ciúme, a gente transita nos momentos de fraternização. Então, assim, a vida tem essa alternância. A gente é natureza, né? A gente é Uhum. cíclico. Então, assim, e compreendendo isso, que se a gente se tá num momento que tá sozinha, por exemplo, né? O que é esse estar só? Eu digo sempre que a gente sempre está só, mesmo estando numa multidão, mesmo estando com um companheiro, né? Então, tantas coisas trazem brilho nos olhos, né? É verdade, Então, é eu não verdade. atribuo isso. A saída da Jéssica de casa, assim, de morar sozinha, né? Ela foi educada, sim, foi educada por mim. Eu sou muito independente, moro sozinha desde os 18, então a Jéssica, aos 25, foi morar sozinha. E daí as pessoas muito perguntavam, nossa, só teve uma filha, né? Mãe solo com uma filha única, ela sai de casa e o ninho vazio. Aí eu assim, bom, a vida ela é tão perfeita, eu sempre assim agradeci tanto tudo que eu vivi, porque a Jéssica me preparou para essa partida dela, né? Para essa saída. Então, assim, é, da própria forma como a gente sempre lidou com a nossa rotina. E
E eu aproveitei esse tempo, assim, né? Claro que eu senti, é claro que eu chorei, é claro que eu vivi esse momento, assim. Só que, como eu criei ela para isso, né? Para ela voar, para Hum, ela viver, e a nossa relação é tão bonita, assim, que o amor não precisa dessa presença física. O amor a é, gente sente, né? E é impressionante que ela diz assim: eu não moro mais contigo, eu não falo contigo todos os dias, mas tu sabes exatamente o momento certo que eu preciso, porque tu mandas uma mensagem, tu me mandas um texto, tu me deixas um áudio, e às vezes eu sou tinhosa, ela falando, e não reconheço na hora, ela assim. Mas é impressionante. Eu volto a dizer a frase que eu te dizia quando eu era criança. Mãe, tu tem olhos nas costas? Ela olha dizia isso. só. Ah, Mas isso é uma característica de mãe, né? Acho que toda mãe é assim. a mãe é que tá assim atenta no exercício da maternidade, eu acho que sim. Porque a gente está com muitos perfis de mãe agora também, né? E muitas mães que não se conectam com as suas crias, né? Então, mas aquela que está focada no exercício da maternidade, eu acho que tem um olhar para a sua criança que identifica, sabe, essas nuances, essas necessidades. Então, puxa, Gláucia, puxamos assuntos diversificados, hein? Muitos assuntos diversificados. E eu vi um monte de gente querida por aqui, sabe? Então, É, eu vi a Elis Casagrande, vi a Jane, a Alessandra, o Chico, tem a vi, Mara, que eu vi acho que a é tua amiga Lucelena também. Vitorino, vi a Deise, ó, a Deise tá aí. Então, A Deise, tu conhece a Deise também? Deise é uma amigona. conheço. É, Aí eu acho quero que entrevistar a Deise também. Deise é maravilhosa. um monte de gente se comunicando aí conosco e participando do nosso papo aqui. Querida, eu posso Já tá no teu mostrar. tempo, Lorena? Hã? Já tá no teu tempo? Como é que está Quando esses for dias? Tem 18 compromisso? horas, eu preciso encerrar a minha participação, tá? Tá. Mas, Gláucia, eu Uhum. não posso encerrar sem mostrar isso aqui que eu mostrava nas aulas, né, querida? Porque isso aqui Ah, é uma sim. descoberta. Desde que eu descobri, cada vez que eu estou num. Eu não diria que é beco sem saída, mas cada vez que eu estou numa situação de ter que resolver algo, eu me lembro disso. E ainda há pouco nós falamos em criatividade, ainda há pouco nós falamos na possibilidade de encontrar uma forma de, né? Que talvez não seja ideal, talvez não vá acontecer muito rápido, mas eu encontrei essa dobradura numa feira de verão em Itapema. E aí, como eu dou curso há muito tempo, né? Ah, mas antes disso eu quero dizer uma outra coisa. Por conta do assunto que tu puxaste ainda há pouco, de que a gente está na expectativa de estar bem na relação e etc. Eu trabalho com mulheres há quase 50 anos, né, Cláudia? Desde que eu entrei na universidade, com 23 anos, eu tinha grupo de mulheres dentro do HU, dentro da universidade, e depois fui fazendo outros trabalhos particulares e agora ainda trabalho com mulheres na clínica. Quantas vezes, na década de 90, muito, eu recomendei o livro da Ilana Vanzan. É um livro antigo, mas o título do livro é assim, ó, Enquanto o amor não vem, enquanto essa pessoa não está no meu circuito, como eu vou desenvolvendo capacidades em mim, reconhecendo os meus talentos, como a tua mãe que reconheceu uma aspiração de alma dela aos 60 anos, como eu vou fazendo esse reconhecimento em mim do que é meu, para não ficar na codependência. Porque a questão é que quando eu estou esperando que o outro me faça feliz, dali a pouco eu encontro a tal metade da laranja que não existe, né? E vivo uma relação de codependência. A minha vida é a vida do outro. E quando esse outro falta por qualquer motivo, acaba completamente a minha vontade de viver, sei lá, coisas desse tipo, né? Bom, fechei esse raciocínio em função do que tu disseste ainda há pouco, volto para cá.
Então, eu encontrei essa dobradura e eu fiquei pensando em cada situação em que se precisa resolver alguma coisa, que eu posso olhar a realidade assim, né? Se vocês olharem, é uma realidade muito pobre, né? Ou empobrecida. Eu posso colocar desse jeito, eu posso colocar desse jeito, mas de toda forma, ela tem poucas possibilidades de entendimento, né? Para alguns é uma borboleta, para outros não é nada disso. Mas se eu exploro mais o contexto, olha o que vai acontecendo. Esse contexto pode se apresentar com muitas cores, com muitas formas, com muitos ângulos para serem apreciados, né? E aí, olha aqui, ainda mais ângulos para serem apreciados, mais formas para serem apreciados. E eu gosto sempre, ó, mais um jeitinho de ver, de fazer, de lidar. E quando eu faço isso, que os alunos fazem, assim que eu abro isso, os alunos fazem, né? Porque é uma surpresa encontrar essa beleza aqui tão bem envelopadinha, né? E assim que é a realidade para mim, tá? Sempre tem muito mais coisa para descobrir. E quando eu encerro os movimentos, eu sempre pergunto, na mão de quem que está? E está na mão de quem está fazendo os movimentos. Então, há muita coisa no contexto impedindo, oportunizando, sim, mas há muita coisa que é da minha alçada. E eu só preciso me responsabilizar para a mudança com aquilo que é da minha alçada. Ah, mas o outro não vai fazer. Não é, Glaucia? No nosso nó, tu deve falar isso o tempo todo, mas o quê? Qual é a tua possibilidade? Qual é o teu recurso? Qual é o teu talento? Eu estou enxergando em ti isso, o que, que tu vai fazer com isso? Né? Eu só tenho responsabilidade com aquilo que é da minha alçada. E para refletir sobre o que é da minha alçada, eu preciso me voltar para mim, para os meus gostos, para os meus talentos, para as minhas habilidades e com as minhas dificuldades, para as minhas dificuldades. E começar a procurar mesmo, a fazer movimento. Eu digo assim, tu dizias ainda há pouco, ninguém vem para terapia vibrante, feliz da vida, vem para terapia com uma dor, né? Vem para terapia com uma dor. Entendendo bem essa dor, escutando sobre essa dor, experimentando explorar, encontrar com a pessoa caminhos para lidar com isso. Mas em determinado momento, eu insisto muito que a pessoa permaneça em movimento. E aí eu falo uma frase que eu também ouvi em determinada ocasião. Se tu estás numa jornada, caminhando no tempo mesmo, existe uma nuvem muito pesada, mas tu estás em movimento, ou a nuvem sai de cima de ti, ou tu sais de debaixo da nuvem. Se manter em movimento cria a possibilidade da nova realidade. E se manter na inércia, na estagnação, no tadinho de mim, nunca ninguém me quis, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Tá, fala tudo isso, diz para mim que é assim que tu pensas, eu vou escutar, eu vou acolher no meu coração que é duro para ti. Agora, qual é o meu papel? E tu te amas? E tu te queres? E tu te chamas de meu amor? Não, eu não gosto nada de mim, porque o meu cabelo, porque a minha perna, porque a minha não sei o quê, porque eu acho que eu tenho que fazer 50 mil plásticas. Esse é o problema. Pode não ser o único, mas esse é um grande problema. A pessoa não se gosta como está, como é. E a mudança começa por aí. Né? Ah, mas Lorena, eu não preciso aceitar. Ah, mas Lorena, se eu não fizer não sei o quê,
botar seio e botar, tirar nariz, fazer nariz, né? Tirar nariz não dá, né? O Michael Jackson só queria. Então, mas se eu não fizer isso, eu não vou conquistar determinadas coisas. Querida, nós estamos cheios de gente que conquistou apesar do nariz. A Bárbara Streisand, a Gisele Bündchen, mas elas são elas. Então, quem quer, encontra álibi, né, Gláucia? E que quem quer meter a mão na massa da autotransformação diz, ok, Lorena, não é bem isso, mas eu penso que pode ser isso. Ok, vamos evoluir. Não é isso que eu estou dizendo, não é aquilo que a pessoa está imaginando, mas vamos evoluir. Nesse negócio da evolução está um movimento, está a espiral de crescimento e desenvolvimento, e a gente encontra um caminho para lidar, né? Quando tu estavas falando sobre esse movimento, né? Eu sempre falo isso. E é uma frase muito que me acompanha onde eu estou. A vida é movimento, né? A vida é Eu movimento. digo isso, a vida é é movimento. movimento. E como eu também sou buscadora de visão, né? Então tenho os meus tempos de pausa, né? Então fiquei 4 anos, 4, 7, 9, 13. E tem outros ritos, e tem vários momentos que a alma pede isso pra gente, e a gente, porque busca de visão é todo dia, né? Então eu, porque fiz uma escolha de ir dentro de uma cultura, que é o que segue, é onde eu sinto o meu coração recebendo toda essa energia do fogo sagrado, né? Então ali eu encontrei o meu caminho e eu quero seguir enquanto nessa existência é esse o caminho. E ele é mais uma filosofia de vida, então não está atrelado a uma religião, nada disso. E cada qual, e a gente aprende muito sobre essa simplicidade que é a vida dentro dessa complexidade que também somos e estamos, assim, né? E então, quando a gente fala de um tempo, porque há naturalmente na vida as pausas, naturalmente, né? E isso é diferente do que nós estamos falando desse movimento, porque a pausa também é um movimento. Contudo, muitas pessoas usam isso de álibi. Isso. Né? Então, eu gosto muito do Edu Sobrosa, ele foi meu mestre do yoga, da formação em yoga, e ele tem feito alguns vídeos com recorrência no Instagram, inclusive, falando sobre e como Florianópolis é capital do esporte, né? Então, o quanto nós também utilizamos desses recursos para apenas acelerar mais a nossa mente. Exato. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um dosha mais vinculado ao ar, que se chama Vata, e eu vou para uma academia e coloco aquele fone, ou estou naquela música da academia ali e correndo, por exemplo, eu estou acelerando cada vez mais. Então, eu não estou ali relaxando. Eu estou pelo contrário. Daí, sair dali e fechar uma briga no trânsito, às vezes é muito fácil. Mesmo o cara saiu da academia. Né? Ou chegar em casa e ter uma briga, ou a esposa com o esposo, né? Ou seja, nós também usamos o recurso, inclusive, da própria meditação, né? Para ocupar essa mente. Então, assim, porque a gente também se ocupa desses conhecimento, né? Dessas técnicas para entrar na alienação. Para não estar no presente, na presença, assim, né? Essa frase é uma boa síntese do movimento de algumas pessoas. Se apropria da técnica para manter ou para entrar na alienação. Né? E aí, isso converge com aquilo que eu dizia ainda há pouco. Então, tu consegues mentalmente resolver a tua vida, mas tu não consegue emocionalmente. Na alienação, tu não consegue resolver a tua vida incorporando as emoções que estão ali, fazendo todo o estrago que elas podem estar fazendo.
falando nas emoções que são sabotadoras, né? Quando elas estão num nível em que elas promovem sabotagem, porque emoção faz parte, então, numa perda importante, há que entrar na tristeza profunda, né, Glaucia? Se fosse assim, né, Lorena, dentro de tantas fórmulas e tantas pessoas, até mesmo com sucesso intelectual, sucesso material, e quanta dor tem nesses lugares, né? E quanta sem sentido. Eu tenho certeza que em consultório tu cansaste de receber pessoas que estavam intelectualmente realizadas, Sim, financeiramente realizadas, né? sim. Que já estavam na base de Maslow lá, quase no topo ali, né? E com tudo sem apáticas, sem brilho no olhar, sem motivo para agir em estados de depressão, né? Porque a vida não é esse ter, né? É. Então, tem todo um sistema nos convidando para fora, para tudo que está no externo, né? Tu E sabes, daí é buscar esse fio, né? Buscar essa chamatrina. chama a Trina. Gláucia, eu nem preciso ir para o outro, querida. Tu rememoras um evento da minha história aos 33 anos de idade, em que eu tinha carreira, eu tinha saúde, eu tinha inteligência, eu tinha um companheiro de vida, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha a possibilidade de viajar, eu tinha. E aí, quando eu olhava para dentro, eu dizia: o que está acontecendo comigo? Quando eu fico bem sozinha comigo, eu não estou celebrando isso, eu não estou feliz, né? Eu estou lidando, eu tenho uma capacidade de lidar positivamente com as coisas. Mas se eu era bem sincera comigo, eu não queria terminar a vida assim, né? Eu tinha 33 anos. Normalmente essa é a época, tá? Entre os 35 aos 45, a gente faz uma revisão, é uma crise de meia-idade, e aí a gente separa o joio do trigo. O que eu conquistei que eu não quero manter e o que ainda não conquistei que eu preciso conquistar. E aí eu comecei, aos 33 anos, todo um processo de autoconhecimento, por minha conta. Lendo. Durante 5 anos eu li. Tudo que tu pode imaginar que existia disponível, tudo é um exagero, tá? Mas muita coisa que estava disponível sobre autoconhecimento, autoajuda, essas coisas assim. E aí depois eu comecei por alguns cursos, alguns mestres, fiz muitos retiros, fiz muitas imersões, e eu diria que esse processo, até eu dizer assim, agora sou eu e eu estou inteira, tudo que eu tenho está muito bem e tudo que eu sou está muito bem, eu tinha 46 anos. Então, às vezes também alguém diz assim, mas eu estou há 1 ano em terapia. Quanto tempo tu está disposta a investir no teu autoconhecimento? Que tipo de Bem, recurso? Quantas buscas de visão tu está disposta a fazer para ficar lá quietinha no mato contigo mesmo, nos primeiros momentos sentindo muito medo da escuridão, dos bichos, sentindo frio, sentindo fome? Quantas vezes tu está disposta a fazer isso para ir para os recursos internos, né? sim. Então, essa coisa de acelerar o movimento, de estar no processo de alienação, nos faz querer assim, passar o dedinho, apertar o botão, como se fosse acender uma luz. E vida é processo, evolução é processo. E é processo que termina quando, Lorena? Nessa encarnação, pelo menos, ainda não terminou para mim. Que Né? bom, né? Que bom, né? Porque tem uma pressa tanto com o resultado, né, Lorena, também. Porque a gente vai vendo. E a pandemia mexeu muito, né, com as águas internas, então tá bombando tudo que é de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, de toda a parte aí de
expansão de consciência, né? Então, tem muito conteúdo e tem muita coisa boa, e como também tem coisas aí para a gente filtrar, né? Mas tem público para tudo também. Mas assim, é de resultado, resultado, resultado. Então, querendo sempre esse resultado, né? E a delícia está nesse processo, assim. Mas eu queria voltar até para a gente concluir, que tem algo que é muito legal que eu estou vivendo e que é condizente com a tua fala anterior sobre esses movimentos, né? Então, eu queria falar sobre movimento, assim, porque eu estou vivendo um momento eu estou muito feliz, eu estou fazendo uma consultoria no núcleo, no NACE, que é Núcleo de Atendimento à Criança Especial. É um local aqui no Estreito, que o psicólogo proprietário é o Cássio, e ele trabalha, então, com crianças com... A grande maioria com atraso no desenvolvimento, mas com do espectro autista, né? Mas tem outras, como é que fala o nome? Que não é... Outras síndromes, poderia falar assim, né? Eu, grosseiramente falando. Tá. Que daí também tem... Mas o grande público são crianças que diagnosticadas com autismo. Mas é que a forma melhor de falar é com atraso de desenvolvimento, ele explicou assim. Tá. Até porque no autismo existem níveis, né? Desde o Asperger até... Isso. E daí, então, eu estou fazendo a implantação da parte de desenvolvimento de RH lá para eles e na parte de descrição de cargos. Eu estou fazendo entrevista. Tem Down também, Valer, onde está falando ali. Mas é que eu queria trazer o nome de síndromes e não falar especificamente, assim, por isso que eu fiquei aqui pensando. ele botou Asperger Down. Tem uma pessoa aqui que falou Emílio Asperger Down. Uhum. E daí, o legal, assim, para mim, que eu quero, e eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, por quê? Porque isso está, primeiro, eu como pessoa, né? Então, aprendendo muito, muito, assim, e a valorização do ser humano, assim, sabe? E de ter conhecimento. Então, eu estou entrevistando os profissionais e eles estão falando, estou tendo o prazer de descrever as funções, né? E daí, nisso, eu estou conhecendo... assim, eu estou me sentindo uma criança, eu estou curiosa, eu estou... e é maravilhoso, assim, a gente ver desse universo que existe e do quão a vida é linda e importante, e o quanto a gente está distante do que realmente importa, assim. Porque eu faço isso aqui, ó, eu estou falando contigo, eu coloco a minha mão para frente, para trás, eu estou me gesticulando. Tem seres que não conseguem fazer isso, né? Que não conseguem fazer isso. E daí tem uma profissional, assim, específica para ajudar, que daí faz uma adaptação numa colher, porque ele não tem a sensibilidade, né, para cuidar de fina, e daí então tem que pegar mais espesso. Então, coisa que para ti é natural, porque é de uma das tuas formações, que é a enfermagem, né? Então, de já atuasse nessa linha. Mas eu sou da área da administração, eu nunca trabalhei em hospital, eu nunca trabalhei com cuidados de mobilidade, assim, né? Então, para mim, é tudo muito novo. E ao mesmo tempo que é novo, é tudo linkado, né? Então, a gente faz tanta coisa no automático, tanta coisa, né? Caminhar, a gente caminha, a gente olha para o lado, a gente faz, a gente pega as coisas assim, e não se dá conta da importância que isso tem na vida. É verdade. Né? E daquelas mães, assim, e da criança, então como que vai lidar, e das emoções, né? E assim, o universo que se abre a partir daí, né, para minha humanização, sabe? Assim, daí eu vejo assim, o quanto eu não sei nada, 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 o quanto tem tanta coisa para aprender nessa vida, assim, né? E que só tem um caminho, que é o amor. Não tem outro, não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro.
sabe? Assim, porque a gente só consegue se conectar dessa forma, né? Porque sem julgar, sem entender, porque cada um lida também com isso, porque se em condições normais que a gente fala, né? Que é normal é porque segue norma, né? Então, assim, em condições normais, a gente já tem uma série de dificuldades, né, para lidar com essas emoções. Imagina quando a gente não tem essas condições, existe todo um julgamento, existe toda uma discriminação dentro de casa. Né? É Dentro verdade. do olhar daquela pessoa que nos gerou, por exemplo. Né? Porque tem dificuldade, é natural que tenha, né? Porque não vem, como tu bem colocaste, nem toda mãe é igual. Como eu falei assim, eu acho que é de mãe, né? Esse sentimento quando eu falei de todas as mães, assim. Realmente, de mãe que se conecta, porque tem aquelas que não se conectam. E a gente vai julgar, então, essa mãe que não se conecta, né? A gente não sabe o que ela passou até ali, né? A gente não sabe da sua história. Então, assim, eu sou muito agradecida à vida por essa oportunidade, assim, sabe? Daí eu ainda brinco, e ainda tô sendo paga para isso, né? Ainda bem, porque eu também preciso do dinheiro, né? Mas assim, mas o que eu digo é que assim, o processo, né? Então, quando a gente se coloca e se colocar é assim, se colocar nesse ser que a gente é. A vida ela vai trazendo, Lorena, assim, é impressionante, né? Quantas bênçãos a gente recebe, as coisas acontecem, a vida melhora, as coisas vai caminhar. E tem dia que eu tô triste, tem dia que eu também xingo, e tem dia que eu também me perco, e tem dia que, né? Mas isso é natural. É bem isso, é natural. Então, olhar para a naturalidade que somos. Assim, né? Então, esse é o grande aprendizado. E eu queria partilhar muito isso contigo. Porque muito do que eu... Só um pouquinho que eu vou deixar tu falar. Só um pouquinho. É que muito do que eu sou e do que eu estou vivendo, dessa emoção que eu sinto aqui, eu aprendi contigo. Então, assim, vou até chorar. De emoção, assim, porque eu sou muito grata. Muito. Por ter te encontrado. Por tu ser essa inspiração para mim. E de eu acreditar mesmo, assim, que a gente pode fazer diferença. A gente pode fazer. E é muito simples. Não precisa muito. É só a gente ser, assim, humano. Então, um abração, assim. Caloroso, como diz o Carpinejar, tão gostoso o abraço como se fosse um cachecol. Querida, essa tua última fala me fez pensar que se nós estivermos olhando o mundo e achando que está tudo igual, a questão não é o mundo. Mas todo dia é igual. A questão não é o mundo, a questão é o nosso olhar. Então, há um movimento a fazer que é mudar o mundo, essa é a fase do Gandhi, né? Mudar o olhar. Autopercepção, um trabalho interno, um trabalho pessoal, vamos deixar de responsabilizar o outro por aquilo que não está funcionando, né? Há que ter uma visão crítica. Nós não estamos falando que nós não vamos lidar com a complexidade do mundo, né? Nada é simplista, há uma complexidade, mas nós não podemos nos isentar de ter um papel nessa mudança, né? Minha amada, o que eu posso dizer, Gláucia? Que prazer estar aqui. Eu também te vejo como um serzinho muito especial, muito iluminado. Admiro profundamente tua caminhada, querida, de autoconhecimento, de tanto compromisso contigo, com as tuas emoções, com as tuas descobertas e com esse sucesso profissional que está cada vez maior, porque tu está muito capaz de ouvir o outro, de compreender o outro, de ajudar o outro, de ser uma terapeuta, sim, sabe? Cada dia mais, com a mão mais cheia, com o coração mais cheio, terapeuticamente, eu quero dizer. Então, minha bênção de avó, querida,
Que tudo flua muito na tua vida. Que esse amor se apresente no trabalho, se apresente na tua vida pessoal, se apresente na tua vida amorosa, se apresente em todas as dimensões da tua vida. Que esse amor, porque ele tem múltiplas faces, né? E se a gente pode experimentar as múltiplas faces do amor, são jeitos diferentes de amar. Amor de irmão, amor de mãe, amor de parceiro de vida, amor por uma paixão de trabalho, um projeto de trabalho, como é esse que está te enchendo os olhos de a vida de aprendizado e os olhos de encantamento com essas crianças. Então, ó, a nossa conversa podia ir muito longe, mas eu só tenho gratidão no meu coração. Até qualquer hora. Até qualquer hora. Quero agradecer muito teu tempo, tua disponibilidade, tua generosidade, tua presença. Agradecer cada pessoa que passou aqui, que deixou seu recadinho de amor aqui, né, expressando toda essa admiração e carinho por ti. E A Alessandra está aí de novo. bênção de vó é forte, viu? É, realmente, é bem forte, né, Alessandra? E agradecer também a todas as pessoas que passarão, porque fica gravado, fica registrado, assim, né? Então, que de alguma maneira toque, reverbere, ajude, inspire, né? As pessoas que passarem por aqui. E seguimos de passito em passito. Agora, eu soube Obrigada, como Jane. entrar. Saudade, querida. Eu soube Oi? como entrar, eu não sei como sair. Eu só clico no Ah, xizinho? isso, só pegar e sair do xizinho. Pronto. Então, com licença. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite, obrigada, obrigada. Beijo, Chico, saudade também. Vou te chamar, hein, para entrevista. Obrigada, gente, muito obrigada. Bom fim de semana para todos. Né? Hoje, quinta-feira, já finalzinho da semana. Muito bom estar aqui, muito bom recebê-los, ter esse carinho aí. Tchau, tchau.